Jesus, abençoamos esta noite nas tuas mãos. Que essa palavra venha tocar o coração de todos, assim como se diz Salmo 119:11, que guardei a minha palavra no teu coração para que eu não peque contra ti. Senhor, afaste todo o mal. Senhor, perdoe nossas iniquidades, todas as nossas ofensas, todos os nossos erros. Que não venha mais pecar contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Amém? Neemias, capítulo 1 diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Halaquias. No mês Eliseu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá e pediu notícias da cidade de... Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá. Estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém estavam caídas e que os portões haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados. Quando vi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olhe para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos destes por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que dizestes a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado. Pois vocês estejam, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os Teus servos, o Teu povo. Tu livraste do cativeiro com Teu grande poder e Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos e outros Teus servos, que têm prazer em Te adorar e fazer com que eu tenha sucesso hoje e que o Rei seja bondoso comigo. Amém. Então, o que a gente tem aqui nesse capítulo de Neemias é que alguns irmãos dele, Hanani e outros irmãos, tinham voltado de um cativeiro na Babilônia e Neemias pediu informações do que havia acontecido. Eles explicaram, mas quando eles falaram sobre Jerusalém, Neemias se abalou. Ele realmente ficou muito triste pela cidade de Jerusalém, porque seus portões estavam queimados, muralhas caídas e as nações vizinhas, os estrangeiros, desprezavam. Neemias, ele fez uma oração, só que não foi só uma oração. Ele não orou só por ele orou pelo povo de Israel e por Jerusalém, ele orou por tudo. Glória a Deus. E o que dá para entender com essa passagem é que mais pra frente vai falar que ele teve o comprometimento de reconstruir as muralhas. Só que não foi só reconstruir as muralhas, também foi reconstruir a
a ligação religiosa e social do povo de Israel, para que eles pudessem voltar a Cristo. Agora eu vou falar de outro personagem que o apóstolo já tinha pregado domingo passado. Em Atos 9, versículo 1, vai falar: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar a morte dos seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Respondeu ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles pegaram... Eles... Sempre vou falar. Liga as paredes, pode ligar. Mas você não pode falar, tá? Eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ali ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, e a fim que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo todo o que ele terá que sofrer por minha causa. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas e pôs suas mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Paulo, eu coloquei aqui no texto porque ele era o mais improvável do Senhor escolher para poder ter um propósito e um comprometimento. Mais pra frente, vai falar realmente que ele entregou tudo na mão de Deus e continuou acreditando e temendo ao Senhor. Ele sofreu prisões, caçoaram nele, perseguiram ele e muitas coisas. Esses 2 personagens que a gente leu, eles representam 2 coisas em comum: propósito e comprometimento. Glória a Deus. O propósito de Neemias foi reconstruir Jerusalém, a vida religiosa e social das pessoas. Já Paulo, o comprometimento dele e o propósito foi levar as pessoas até Cristo, para que elas pudessem se converter e voltar para Deus. Comprometimento é uma coisa muito importante, que mesmo que surjam imprevistos, você não vai desmarcar, você continua firme. E agora eu pergunto: como é o nosso comprometimento com o Senhor? Eita Deus. A gente tem compromissos com Ele? A gente realmente tem um comprometimento ou a gente se deixa ser levado pelo mundo? Jesus. E também tem a questão do propósito. Todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito com a gente. Ele já fez a parte dele, mas a gente ainda não fez a nossa. Desse jeito. Era essa palavra que eu queria falar para vocês.
Glória a Deus. Não vem do mundo, o propósito vem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Clarice está ensinando para vocês que estão assistindo que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma particularidade de pastores, funções, cargos eclesiásticos dentro de congregação. Ela está sendo um referencial, um exemplo que você pode, na verdade você deve. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, 19 e 20 diz: Ide por todo mundo, proclamai o meu Evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, e Deus não determinou funções e nem cargos. Todos são todos. Você que nos assiste, espero que você tenha sido alcançado por essa palavra, que você possa ter comprometimento com ela, com o Senhor, que você deixe de colocar as coisas à frente de Jesus e coloque Jesus à frente de todas as coisas. Glória a Deus. Porque somente assim você vai ter intimidade com Ele. Somente assim você vai estar comprometido com Ele. Então eu louvo o nome do Senhor Jesus pela vida da Clarice. Viu? Parabéns. Deus te abençoe, queridos.